Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Queria inicialmente cumprimentar meus amigos que estão aqui na mesa dessa sessão. Na semana em que temos a dupla comemoração do Dia dos Professores e do Dia do Médico, todos que estão aqui ao meu lado exercem de forma exemplar essas duas missões. Então, parabéns a todos. Queria também agradecer a oportunidade que a comissão organizadora do Congresso nos dá de novamente discutir a formação do especialista. Quero também lembrar que esse tema que me coube, na verdade, tem de algum modo algum imbricamento com a apresentação do professor Juvencio, mas eu vou, na verdade, me permitir reduzir ao máximo a possibilidade de redundância para que a gente possa ter mais tempo para discussão ao final, que é o que realmente interessa. Para efeito dessa apresentação, não há nenhum conflito de interesse e a reflexão sobre o melhor modelo a seguir, na minha opinião, acho que passa por vários fatores. Teríamos que considerar, para a definição do melhor modelo, em primeiro lugar, a disponibilidade de especialistas. Onde queremos chegar? Por que queremos formar novos especialistas? E para onde? E para que situação? Segundo aspecto, deveríamos considerar o tempo de formação e o que os diferentes modelos acarretariam em alteração desse tempo, em algumas vezes prolongando o tempo de formação. Teríamos que, obviamente, sempre estar atentos à qualificação profissional, porque, afinal de contas, esta é a maneira, digamos, mais aceita, consensualmente aceita como a forma privilegiada de formação de especialistas. Então, obviamente que qualquer modificação de modelo teria que ter como objetivo último a melhor qualificação dos profissionais. E para isso teríamos que pensar um pouco quem são os candidatos que estamos recebendo para esta formação e que tipo de que forma o cumprimento do programa está contribuindo para a qualificação dos egressos. Vamos começar com o modelo de formação dos especialistas. O Dr. Juvencio, em outros momentos, já discutiu conosco o que fazem os infectologistas. Então, na verdade, eu me permiti copiar lá do slide que ele apresentou, os diferentes cenários de prática onde os infectologistas brasileiros hoje estão. E como nós podemos ver aqui, há uma grande diversidade de possibilidades de atuação. Então, sem dúvida nenhuma, os especialistas que nós queremos formar e queremos formar bem, irão atuar nesses diferentes setores, no setor público, no setor privado, no setor produtivo, como a indústria farmacêutica, na academia, ou seja, com diferentes inserções, todas elas com possibilidade de acolhimento para o mercado. Já foi discutido bastante aqui que a residência médica se constitui a maneira mais adequada de formação desses especialistas. E ela, no caso da infectologia, já tem uma longa tradição. O primeiro programa de residência médica, então chamado em doenças infecciosas e parasitárias, é do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E ontem tivemos a oportunidade de homenagear o primeiro residente de doenças infecciosas e parasitárias, o professor Vicente Amato Neto. Desde essa época, da década de 1950, muita água já rolou nessa missão de formação de especialistas, e eu queria destacar a grande expansão que ocorreu entre as décadas de 1960 e 1970, que vem se consolidar com a lei federal apresentada pelo Dr. Juvencio, que normatiza efetivamente esta possibilidade de atuação. Já foi mencionado aqui que nós estamos seguindo a Resolução 01 de 2002, que mudou a nomenclatura do nosso programa e a uniformizou como residência médica em infectologia, com acesso direto para egressos de cursos médicos e 3 anos de duração, exigindo o cumprimento de estágios em medicina interna durante o R1. Lembrando que aqueles que são mais antigos, na verdade, foram formados num outro modelo, o modelo que foi regulamentado em 1978, como é o meu caso, quando tínhamos um acesso direto, porém com só 2 anos garantidos de formação.
O R3, algumas instituições tinham algumas bolsas para R3 em número menor do que o número de ingressantes nos programas, o que nos dava um problema seríssimo e um dilema de selecionar dentre os residentes aqueles que teriam a oportunidade de fazer um ano adicional de formação, considerando aquela necessidade de rodízios em clínica médica no R1. Então, o que eu queria com isso dizer é que a Sociedade Brasileira de Infectologia batalhou muito para a aprovação da Resolução 01 de 2002, entendendo à época que seria um ganho qualitativo da formação do residente de infectologia, garantir a eles o 3º ano de formação para todos, e não continuar exigindo uma escolha de Sofia para que a formação se completasse para apenas alguns residentes. Essa resolução, na verdade, ela estabelece os cenários de prática que devem ser cumpridos no R1, no R2 e no R3. Eu não vou expor a todos detalhadamente cada um desses, mas eu gostaria que vocês fossem acompanhando aí as grades de matriz curricular, mostrando que os cenários de prática são bastante diversificados, incluindo unidades de internação, ambulatórios, unidades de urgência e emergência, laboratórios, além sempre a liberdade e flexibilidade para inclusão de estágios eletivos. E o que vai variar ao longo do programa, na formação, é a distribuição proporcional dos cenários de prática em relação a cada ano de formação. Então, percebam que no R1 se privilegia muito as unidades de internação. Aqui eu acho que já cabe uma reflexão. Houve um momento em que a nossa especialidade era uma especialidade praticamente desenvolvida em unidades de internação. Eu sempre brinco que lá na Faculdade de Medicina da USP, antigamente nós pertencíamos a um departamento que se chamava Medicina Tropical e Dermatologia. Então, quando foi construído o prédio que hoje abriga o Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas, essa distribuição foi departamental. E o então Departamento de Medicina Tropical e Dermatologia recebeu uma área X, que depois foi dividida entre a infectologia e a dermatologia, e, obviamente, à luz das necessidades da época, a dermatologia levou de 75% a 80% da área física, cabendo um corredor bastante tímido para a infectologia, porque se entendia à época que a infectologia não era exercida em ambulatórios. Os nossos pacientes tinham doenças agudas, eles eram internados, ou eles faleciam, em virtude da gravidade do seu agravo, ou eles recebiam alta e passavam no ambulatório 1 ou 2 consultas até serem efetivamente liberados do acompanhamento. O cenário da especialidade, não preciso dizer, todos sabemos, mudou. E nós tivemos que batalhar. Pense se nós conseguimos alguma salinha a mais na dermatologia desde então? Obviamente que não. Então, nós tivemos que nos exilar em outros espaços, sair do Hospital das Clínicas para buscar espaços ambulatoriais. Então, com isso, estou querendo trazer uma reflexão de que o nosso modelo de formação tem que refletir a forma como a especialidade é hoje exercida. Então, será que essa proporcionalidade em cenários de prática é a mais adequada para a realidade de hoje? Será que o dimensionamento desses cenários atinge as nossas necessidades? Sucessivamente aqui no R2 e no R3, queria chamar a atenção que continua sempre sendo privilegiada o cenário de prática em unidades de internação, não é? Então, acho que precisamos efetivamente refletir sobre isso, até no R3, por exemplo, que no nosso caso é dedicado à atividade de cenário de prática em unidades de internação, em atividade de interconsultas, que é uma atividade interessante, porém continua sendo com um forte viés hospitalar. As áreas de atuação da infectologia já foram definidas, já foram apresentadas, eu só queria acrescentar que no momento em que a Comissão Nacional de Residência Médica aceita o credenciamento de uma nova área de atuação para uma especialidade, ela faculta o credenciamento de um R4 adicional para aquela habilitação específica. E vários dos programas de residência médica que nós conhecemos fizeram essa solicitação
para criação de um R4 em algumas dessas áreas. Eu vou tomar como exemplo o R4 que nós temos lá no HC da FIMUSP, que é o R4 em Medicina Tropical, que, na verdade, foi solicitado a partir do momento da criação dessa área de atuação, e ele vem sendo desenvolvido com essas modalidades de treinamento, e queria chamar a atenção de que, na verdade, existem outros 3 programas que credenciaram esse R4 de Medicina Tropical. A Universidade do Estado do Amazonas, que é, na verdade, onde funciona o Instituto de Medicina Tropical de Manaus, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. E nós temos buscado, frente à possibilidade de oferecer uma formação nesse ano adicional, fazer algum tipo de intercâmbio com esses. E conseguimos, até o momento, fazer um intercâmbio de residentes com o IMT de Manaus, de tal sorte que o nosso R4 possa atuar lá e os R4s deles possam atuar conosco. Queria chamar a atenção também que nós temos conseguido expandir essa formação no que chamamos complementação especializada, para infectologistas que querem abraçar uma sub-área da especialidade. Na USP, ao longo de cerca de 20 anos, já titulamos nesse tipo de subespecialidade mais de 100 alunos. Este ano temos 4 alunos matriculados. E as áreas de subespecialidade que temos utilizado são áreas que ainda não estão credenciadas como áreas de atuação e, portanto, às quais não é facultado um R4. Então, estamos trabalhando com a infecção imunodeprimidos, as imunizações e os ambulatórios especializados. O controle de infecção hospitalar deixou de ser oferecido porque optamos pelo caminho do mestrado profissional, um caminho que a CAPES nos abriu mais recentemente, voltado à capacitação, a formação de recursos humanos qualificados para inserção no mercado de trabalho com a geração de novo conhecimento. Queria deixar bastante claro que isso não é um curso de especialização em que o aluno é um usuário do conhecimento. Ele é um curso de formação de pós-graduação sensu estrito, em que o aluno, espera-se que o aluno gere conhecimento, porém que ele gere um conhecimento advindo de um questionamento que lhe surgiu durante a prática profissional e que, ao ser testado cientificamente, dará uma resposta que poderá qualificar de modo mais aprimorado esta prática profissional. Na nossa área de Medicina 2 da CAPES, onde a sub-área de doenças infecciosas, infectologia e medicina tropical está inserida, ao longo desses poucos anos de possibilidade de mestrado profissional, 15 programas já foram credenciados. Desses 15, eu queria chamar a atenção de 3 que têm mais a ver com a nossa especialidade. Um programa de saúde na Amazônia, da Universidade Federal do Pará, um programa de mestrado profissional em infecção por HIV/AIDS e hepatites virais da Unirio, e o programa que nós credenciamos de infecções associadas à atenção à saúde da USP, cuja proposta pedagógica é de uma formação de 2 anos de caráter multiprofissional. Então, a vantagem da opção pelo mestrado profissional em relação ao R4 é que no mestrado profissional, por exemplo, em infecções associadas à atenção à saúde, nós teremos nessa mesma turma de mestrado médicos, enfermeiros, microbiologistas clínicos, farmacêuticos, propiciando uma troca de conhecimento e uma formação mais abrangente. Queria chamar a atenção que nós admitimos a primeira turma em 2017. Em relação à disponibilidade de especialistas, queria só remeter vocês para o artigo que foi publicado pelo Alex Cassenotti, no Brazilian Journal of Infectious Diseases, que mostra, na verdade, a partir de um estudo epidemiológico derivado do censo demográfico médico brasileiro, usando um linkage de dados secundários dos conselhos federais, do Conselho Federal de Medicina, dos 27 conselhos regionais, da Comissão Nacional e da AMB, a busca de infectologistas. E identificou, com dados até 2013, que a nossa especialidade estava na 26ª posição do ranking em número de especialistas, com 2.591 especialistas, ou seja, cerca de 1% dos especialistas brasileiros são infectologistas. Chamando a atenção para alguns dados daquele artigo, queria chamar a atenção
de que, na verdade, esse total ele pode ser um pouco maior, considerando vários tipos de formação, chegando a cerca de 3.000, mas ele tem uma distribuição no território nacional muito heterogênea. O mapa nos mostra claramente uma hiperconcentração na região sudeste e dentro da região sudeste, em alguns centros da região sudeste. Então, em relação à pergunta qual é o melhor modelo de formação e qual é o melhor tempo de formação, nós temos que pensar nessa distribuição. Será que o modelo de formação e o tempo de formação necessariamente tem que ser igual para todo o país? Ou será que há possibilidade de modelos que atendam necessidades mais regionais diferenciadas? O segundo aspecto, que é basicamente o tempo de formação, na situação atual, nós teríamos 3 anos de formação. Se nós passássemos a considerar a possibilidade da lei dos mais médicos ser aplicada, nós passaríamos a ter 5 anos de formação. E veja, muito sinceramente, não vejo a médio prazo nenhuma possibilidade de aplicação dessa lei, por absoluta impossibilidade operacional de aplicação em decorrência da escassez de programas de ciência da família e da comunidade. Então, esse tempo ele tem que ser refletido, quer dizer, na verdade, nós podemos esperar tanto tempo para formar os especialistas. Outro aspecto diz respeito à qualificação dos integrantes. Em relação à qualificação dos integrantes, vou dar um exemplo lá da nossa instituição. Nós temos percebido que o programa de residência médica em clínica médica, na verdade, ele possui uma relação candidato-vaga e uma nota de ingresso muito superior, na maior parte dos anos, eu trouxe aqui 3 anos só, em relação ao programa de infectologia. Eu, com isso, estou querendo dizer que está havendo uma fuga de cérebros para o programa de clínica médica. Nós temos que refletir, frente ao que o professor Alexandre nos mostrou, de motivos de desmotivação do aluno, se esses motivos de desmotivação não estão levando alunos mais qualificados, que até têm um interesse na nossa área, a buscarem outra formação por questões que já foram apontadas. E com isso, talvez, a reversão para o pré-requisito de clínica médica pudesse ser algo a ser pensada. Em relação ao cumprimento do programa, queria chamar a atenção de uma outra variável que deve ser colocada em jogo. A situação atual de formação daquele R1, daquele primeiro ano de clínica médica. Se nós formos pensar todos os programas de residência médica em infectologia hoje credenciados no Brasil, eles estão basicamente concentrados em 2 tipos de serviços. Hospitais gerais, muitos deles hospitais de natureza universitária, ou hospitais especializados em doenças infecciosas e parasitárias. Então, estou vendo aqui o Dr. Roberto, do Hospital São José de Fortaleza. Não posso deixar de citar o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o maior centro formador de infectologistas do Brasil. São hospitais especializados em doenças infecciosas. O cumprimento dos estágios de medicina interna obrigatório no nosso credenciamento nestes hospitais especializados em doenças infecciosas exige a assinatura de convênios interinstitucionais, uma vez que esses hospitais não dispõem dos cenários de prática para treinamento em medicina interna. Isso pode ser resolvido de uma maneira adequada em alguns estados, porém nem sempre isso acontece e há uma carência, às vezes, de instituições com as quais esses hospitais podem buscar convênios de forma adequada. Ontem, eu e o Dr. Juvencio, acho que o Dr. Alexandre também, recebemos um e-mail do Dr. Ricardo Baman, que é o diretor científico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e-mail no qual, pela primeira vez, eu vejo alguém oficialmente do Instituto de Infectologia Emílio Ribas externando uma preocupação com o modelo atual, eles que foram sempre defensores do modelo hoje existente, pelo fato de estarem observando, com a proliferação de escolas médicas no Brasil, a chegada de candidatos ao programa de acesso direto em infectologia não tão bem qualificados.
e a dificuldade de um hospital especializado em doenças infecciosas e parasitárias em estabelecer esses convênios de forma, digamos, sustentável e adequada do ponto de vista de qualificação, os tem preocupado se a formação que está sendo ofertada a esses alunos residentes está sendo a melhor possível. E pela primeira vez eu vejo o Instituto de Infectologia levantar esse questionamento. Pena que, não sei se ele está aqui, mas ele trouxe isso e pediu que nós discutíssemos isso, porque, na verdade, ele acha que temos que, à luz do momento atual, pensar modelos, eventualmente, de reformulação. Há uma balança a ser jogada de prós e contras sobre esta possibilidade. Com isso, queria agradecer às pessoas que estiveram comigo na preparação dessa apresentação e, mais uma vez, agradecer a oportunidade para conversar com vocês. Obrigado.